Fala, Fogão! Fim da 26ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vitória fundamental diante da equipe do Curitiba de virada, 2-1 lá no Couto Pereira. 3 pontos absolutamente fundamentais que dão aquele fio de esperança tão necessário para que o Botafogo e sua torcida possam de fato acreditar que ainda é possível se salvar e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. A partida de hoje teve um roteiro muito parecido com o que foi aquele jogo diante do Palmeiras no Newton Santos, lá no primeiro turno. Partida que a gente venceu por 2-1, dando fim àquela série de 10 jogos sem vitória, que foi a primeira série de 10 partidas sem vencer, que o Botafogo teve no Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, vale lembrar, o Botafogo também teve um pênalti marcado contra ele no fim da partida. Na ocasião, o Cavalieri fez a defesa. E no jogo de hoje, ainda bem, o Sabino foi para a cobrança, inventou de ir para a bola daquela maneira que a gente viu e com isso chutou para fora. Esse, sinceramente, foi um jogo que pode ser um divisor de águas para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. É claro que esses 3 pontos não mudam a situação do Botafogo na tabela, mas podem dar o ânimo necessário para que os jogadores possam se empenhar a cada partida, buscando evoluir a cada jogo, para que a gente possa conquistar resultados positivos na sequência. Vale lembrar que agora o Botafogo tem 2 jogos seguidos em casa, contra Corinthians e Atlético Paranaense. 2 equipes que também não estão apresentando no Campeonato Brasileiro um bom futebol. E justamente com base nessa vitória de hoje, nessa superação que o time do Botafogo mostrou, depois de sair perdendo por 1-0, conseguir essa vitória dessa maneira, vencendo por 2-1, isso realmente pode fazer a diferença para que nesses próximos 2 jogos, dentro de casa, a gente possa colocar um pouco de lado essa pior campanha como mandante que o Botafogo tem no Campeonato Brasileiro e de fato conseguir se impor jogando no Newton Santos. A nossa casa que tem que ser a nossa fortaleza nesse campeonato, principalmente daqui pra frente. O que ficou pra trás, a gente tem que esquecer. Já aconteceu, não dá pra mudar. Agora, nessas partidas que restam para finalizar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem que entrar em cada jogo com o espírito que a gente teve para conseguir essa virada. Porque vale destacar sobre essa partida de hoje que a gente pode dividir esses 90 minutos em 4 partes. Na primeira parte, a gente teve um Botafogo em positivo, que mesmo jogando fora de casa, colocou o Curitiba em grande dificuldade. O Curitiba, no primeiro momento nesse jogo, não estava fazendo absolutamente nada. Tanto é que, num curto período de tempo, o Botafogo já tinha 9 finalizações na partida, chegando com perigo ao gol do Wilson. Só que aí, no momento de grande desatenção, justamente quando a gente entrou nessa segunda parte dos 90 minutos, o Botafogo, nesse momento de grande desatenção, deixou que 2 jogadores apenas, Giovanni Augusto e Neilton, no meio de 5 botafoguenses, conseguissem abrir o placar. E depois do gol, diga-se de passagem, o Botafogo perdeu completamente a concentração. Vale destacar nesse lance do gol que, mais uma vez, a gente viu a nossa lateral, a lateral direita no caso, ser porta de entrada para a equipe adversária. Mas vale também comentar que o Varley, que acompanhava o Neilton na jogada, simplesmente desistiu de acompanhar o jogador, que continuou fazendo a projeção dentro da grande área do Botafogo. O Neilton era o único jogador que poderia receber aquele passe do Giovanni Augusto. Então o Varley, no momento que decide parar de acompanhar, ele deixou o Neilton ficar completamente sozinho, precisando de 2 oportunidades para conseguir vencer o Cavalieri. Mas o fato é que depois que o Curitiba abriu o placar, a gente viu o time do Botafogo ficar nervoso, nitidamente nervoso. Não conseguia acertar mais absolutamente nada. A gente ainda tinha o Caio Alexandre se desdobrando no meio de campo, correndo pra lá e pra cá, aparecendo no ataque, ajudando na defesa, realmente se empenhando, se dedicando ao máximo para poder ajudar o time. Porém, coletivamente falando, a equipe estava deixando a desejar depois que sofreu o gol. Esse 1-0 para a equipe do Curitiba realmente fez a diferença a favor do time deles. Mas aí veio o intervalo, o Barroca tentou arrumar a casa, não fez nenhuma alteração voltando para o segundo tempo, e aí a gente começa a terceira parte desses 90 minutos. Nessa terceira parte, o Botafogo estava completamente apático. A gente não viu o time conseguir ameaçar o Curitiba uma mísera vez. E o Curitiba, nesse momento, estava soberano no jogo. Não que estivesse ameaçando a equipe do Botafogo, não estava. Tinha a posse da bola, conseguia escapar em alguns contra-ataques, mas não conseguia ser agressivo, não conseguia levar real perigo para o gol do Cavalieri. O tempo foi passando, a gente foi ficando desanimado com esse jogo, porque o Botafogo não conseguia mostrar nenhum tipo de jogada que pudesse nos levar a empatar pelo menos essa partida, e aí para completar entrou o Cícero. Quando entrou o Cícero, eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, pensou o seguinte: agora vai, o Cícero entrou. E para nossa surpresa, foi graças ao Cícero que saiu o gol do empate.
aquele cruzamento que o Pedro Raul resvalou de levinho e ela entrou no canto do gol do Wilson. 1-1 fundamental. O empate não resolvia, mas ajudava para que a gente pudesse continuar subindo essa montanha visando essa vitória. E aí veio o lance derradeiro. Uma jogada dentro da área, que o jogador do Curitiba se joga na bola para tentar evitar a finalização do Rafael Foster, e aí, de fato, ela bate no braço do jogador do Curitiba. Nesse momento, o VAR foi fundamental, porque o árbitro não tinha percebido esse tipo de lance. Vale destacar que esse tipo de pênalti já foi marcado contra o Botafogo em algumas partidas. Então, nesse lance, foi mais do que correta a marcação. O VAR chamou o Luiz Flávio de Oliveira e ele, naturalmente, não tinha como deixar de assinalar essa cobrança. E aí, nesse momento, eu tenho que falar de um jogador que, durante a partida, de modo geral, não estava bem no jogo. O Pedro Raul, sempre que se afastava da grande área, tentando dominar uma bola ali no meio de campo, errava absolutamente tudo. Todas as tentativas que o Pedro Raul fez de dominar uma bola no meio de campo, ele errou. Só que ele vai e assume a responsabilidade para fazer uma cobrança fundamental. O Botafogo precisava fazer aquele gol para conseguir a virada. E o Pedro Raul, então, com muita tranquilidade, faz uma bela cobrança e vence o Wilson, colocando 2-1 no placar. Nesse momento, tudo que o Botafogo não poderia fazer era recuar. Só que, naturalmente, o Curitiba ia tentar subir essa temperatura nessa reta final da partida. E nessa quarta parte do jogo, que foi justamente onde se desenrolou os 2 gols do Botafogo e o lance derradeiro do pênalti a favor do Curitiba, a gente tem aqui que falar. Esse lance do Robson com o Kevin, na minha visão, não foi absolutamente nada. Não teve trançapé, não teve empurrão do Kevin, não teve absolutamente nada. O que teve sim foi o Robson. No movimento de corrida, o calcanhar dele toca no Kevin e com isso ele se desequilibra e cai. Na minha opinião, nada a marcar. Mas o árbitro que tinha assinalado falta fora da grande área foi avisado que essa infração foi cometida dentro da grande área e, portanto, pênalti. Enfim, ainda bem, não fez diferença, o Sabino cobrou cheio de estilo do jeito dele, mas mandou pra fora. A gente conseguiu escapar de sofrer o gol do empate naquele momento. Essa vitória pro Botafogo é absolutamente fundamental. Conforme eu disse no começo desse vídeo, é o fio de esperança que a torcida botafoguense, a comissão técnica e todos os jogadores precisavam para que a gente possa mudar o ânimo que tomou conta do Botafogo. A sequência de resultados negativos tira a confiança por completo da equipe. Agora, quando você vence um jogo dessa maneira, fora de casa, de virada, 2-1, com um pênalti no fim, e você consegue garantir a vitória ainda assim, isso, sem sombra de dúvida, vai colocar um outro ânimo, uma outra moral, um outro nível de confiança na equipe. E isso pode ser determinante para que a gente possa encarar esses próximos jogos, principalmente Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco, os próximos 3 confrontos que são fundamentais, a gente continuar nessa pegada de bons resultados, para que a gente possa começar a alimentar cada vez mais uma esperança de salvação. O Botafogo continua respirando por aparelhos. A situação, infelizmente, não mudou. Estamos a 5 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento e, naturalmente, como a rodada ainda não acabou, temos que secar os nossos adversários para que essa diferença permaneça dessa forma. Agora, o fato é, a vitória foi fundamental. O Botafogo precisava desses 3 pontos. Era tudo ou nada nessa partida contra o Curitiba. Mas ainda bem, os deuses do futebol resolveram sorrir pro Botafogo. Que São Nilton Santos nos ilumine e que a gente continue nessa pegada daqui pra frente. Todo jogo é uma final. E a nossa próxima decisão, de tudo ou nada mais uma vez, é contra o Corinthians no Nilton Santos. Que a gente realmente possa aproveitar tudo o que aconteceu nessa partida, corrigir as falhas que aconteceram, porque sim, tiveram falhas, não podemos deixar de falar disso aqui. Tivemos muito espaço nas costas da nossa defesa, nas laterais. Aquele lance, por exemplo, que o jogador do Curitiba saiu na cara do Cavalieri ainda no primeiro tempo, já estava 1-0 para a equipe do Coxa, e o jogador que estava posicionado perto da linha de meio de campo, entre os 2 zagueiros, recebeu completamente livre um lançamento lá da defesa do Sabino. Esse tipo de situação não pode acontecer. Então que o Barroca aproveite o tempo para trabalhar, para corrigir as falhas, aprimorar o que precisa ser aprimorado e passar toda a confiança necessária para que os jogadores entrem na próxima partida realmente encarando como mais uma decisão. E decisão, conforme você sabe, não se joga, se vence. Vamos em frente, a gente tem esse fio de esperança onde se agarrar, que a gente possa então continuar nesse caminho de vitórias. Mas e você, Fogão, qual foi o seu sentimento nessa partida? Realmente, eu confesso pra você que eu fiquei tenso pra caramba. Antes do Botafogo conseguir aquele empate, eu já não tava dando nada por nada, já achei que o Botafogo ia realmente pro saco, mas ainda bem saiu aquele gol, a virada, e foi daquele jeito. Que a gente possa realmente seguir nessa pegada. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante.
Deixa seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço aqui, por gentileza, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.